Existe um silêncio que precede a derrota, uma paralisia sutil que se instala na alma e convence você de que a vida é um roteiro que você não escreveu, uma sentença que nunca foi proferida, mas que você cumpre todos os dias. Você a sente, nos ombros pesados ao acordar, na hesitação antes de tomar uma decisão importante, no suspiro cansado ao ver os mesmos problemas se repetirem, como estações do ano. É a sensação de ser um ator coadjuvante na própria história, movido por forças invisíveis, reagindo a um mundo que parece ter todo o poder, enquanto você tem apenas a esperança. Para que a nossa conexão seja real, me diga de qual cidade você me assiste e que horas são aí agora. Quero sentir a energia desta comunidade que se forma. E se esta mensagem já ressoa em você, inscreva-se. É o seu primeiro ato de compromisso com a jornada que está apenas começando. Essa paralisia, essa impotência crônica que assola nossa geração, não é o estado natural do ser. É uma anomalia. É o sintoma de uma fratura profunda, uma desconexão com a fonte do verdadeiro poder. A maioria busca a cura no lugar errado. Tenta mudar o governo, o chefe, o parceiro, a economia. Tenta reescrever o reflexo no espelho sem jamais encarar o rosto que o produz. Procuram a chave do lado de fora da casa, sem perceber que a porta sempre esteve trancada por dentro. Eles não entendem que o universo não opera por acaso, nem por sorte. Ele opera por leis. Leis tão precisas e imutáveis quanto a lei da gravidade. E a sensação de destino selado, de impotência diante da vida, é o resultado direto e inevitável de violar a mais fundamental de todas elas. Uma lei soberana que foi esquecida. Um princípio que governa a criação da realidade e que, uma vez compreendido, devolve o poder ao seu legítimo dono. Nos próximos minutos, eu não vou te dar mais uma opinião. Eu vou te apresentar a arquitetura da sua realidade. E vou te mostrar por que, até hoje, você tem sido um prisioneiro em um reino que, por direito de nascença, é seu. Essa prisão não tem grades de ferro. As paredes são feitas de esperança mal direcionada, de preces enviadas ao endereço errado e de um esforço monumental aplicado na direção oposta. Você luta. Ninguém pode dizer que você não tenta. Você lê os livros, assiste às palestras, medita, afirma, visualiza. Você se esforça para ser positivo, para vibrar alto, para atrair o que deseja. E por um momento parece funcionar. Uma pequena vitória, um sinal, uma coincidência que você interpreta como um avanço. Mas então, a maré vira. O mesmo problema retorna com um novo rosto. O relacionamento que parecia diferente acaba no mesmo beco sem saída. A oportunidade de trabalho que era a sua salvação se revela outra armadilha. A dívida que você pagou ressurge, maior e mais forte. O roteiro é o mesmo, apenas os atores mudam. E o seu papel, invariavelmente, é o de vítima das circunstâncias. A sua alma começa a registrar um padrão devastador. Esforço não gera resultado. E essa conclusão é a semente de uma desesperança que se enraiza tão fundo que se confunde com a própria realidade. É aqui que a grande fraude cósmica se revela. Eles venderam a você a ideia de que o poder está em algum lugar, lá fora. Em um Deus distante que precisa ser convencido. Em um universo que precisa ser persuadido. Em uma técnica secreta que, se aplicada corretamente, forçará a realidade a ceder. E assim, sua vida se torna uma negociação infinita.
Você negocia com o futuro, prometendo sacrifícios em troca de segurança. Você negocia com o passado, tentando encontrar o erro que selou seu destino. Você negocia com os outros, diminuindo a si mesmo em troca de aceitação. Você se torna um pedinte em seu próprio reino, implorando por migalhas de uma mesa que deveria ser sua por direito. O custo real disso não é o fracasso, é a atrofia da sua alma, é a normalização da mediocridade, é a morte lenta da sua força vital, substituída por um cinismo resignado que você chama de maturidade ou realismo. Você para de sonhar, não porque não quer mais, mas porque a dor da decepção se tornou insuportável. Você se acostuma a viver em um quarto escuro, esquecendo que um dia conheceu o sol. Essa dor que você sente, essa frustração que queima por dentro, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de vida. É a sua soberania aprisionada gritando por liberdade. É a sua verdadeira natureza se recusando a aceitar a mentira. Porque a verdade é que o universo não responde ao seu esforço. Ele responde à sua congruência. Ele não reage à força do seu pedido, mas à clareza da sua identidade. Enquanto você se enxergar como um coadjuvante, a realidade te tratará como um. Enquanto você acreditar que o poder está fora, você passará a vida inteira do lado de fora da sua própria casa, batendo em uma porta que só abre por dentro. Essa paralisia não é o seu destino. É o sintoma de que você está tentando jogar o jogo com as regras erradas. Você está tentando vencer uma guerra no campo de batalha externo, sem perceber que o trono do seu reino interno está vazio. E a lei soberana não tolera vácuo de poder. A lei que governa a sua realidade é tão simples quanto brutal em sua honestidade. Ela se chama a lei da soberania e do espelho. Ela decreta o seguinte: o universo não lhe entrega o que você pede. Ele espelha quem você é. Sua realidade externa, seu saldo bancário, a qualidade dos seus relacionamentos, sua saúde, seu estado de paz, não é uma criação de forças externas, é um reflexo, um espelho implacável e perfeito do seu reino interior. Toda a sua luta, todo o seu esforço para mudar as coisas lá fora, tem sido o equivalente a gritar com o espelho para que ele mude a imagem. É tentar limpar o reflexo de uma mancha que está no seu próprio rosto. É uma insanidade energética, um desperdício monumental de força vital. Este reino interior não é uma metáfora poética. É um domínio real. É o território da sua atenção, das suas crenças nucleares, das suas reações emocionais, das suas decisões silenciosas. É o único lugar onde você tem jurisdição absoluta. O único campo de batalha que importa. E aqui está o ponto de fratura, a origem da sua paralisia. Você abdicou do trono. Você entregou a governança do seu próprio reino. A quem? Aos medos do passado, às opiniões dos outros, às narrativas da mídia, às suas próprias dúvidas e inseguranças. Você permitiu que usurpadores se sentassem no seu trono e ditassem as ordens. E a lei do espelho, em sua perfeição neutra, apenas reflete o caos de um reino sem rei, de um governo interno fraco, dividido e reativo. Você reza por prosperidade, mas seu estado interno é governado pelo medo da escassez. O espelho reflete escassez. Você busca por amor, mas seu reino é dominado pela crença de que você não é digno. O espelho reflete abandono. Você anseia por paz, mas sua mente é um território em guerra civil constante. O espelho reflete conflito.
O poder nunca esteve perdido. Ele esteve delegado. Sua paralisia não é uma sentença. É o resultado de uma soberania não reclamada. O universo não está contra você. Ele está aguardando ordens. Ordens claras, firmes e inequívocas, que só podem vir de um soberano que ocupa o seu posto. A pergunta, portanto, nunca foi: como mudar o mundo? A verdadeira pergunta, a única que importa, sempre foi: quem está governando você? Esta não é uma filosofia moderna, uma tendência passageira de pensamento positivo. É a física da consciência. É a arquitetura invisível sobre a qual todas as tradições de sabedoria genuína foram construídas. Dos estoicos aos Vedas, dos alquimistas aos grandes mestres do silêncio. Eles usavam linguagens diferentes. Karma, Dharma, vontade, o Logos. Mas o princípio subjacente era e sempre será o mesmo. O que está dentro, assim será fora. A lei da soberania e do espelho opera com a precisão de um algoritmo cósmico. Ela não julga, não tem preferidos e não responde a súplicas. Ela responde a uma única coisa: a assinatura vibracional emitida pelo soberano de um reino. Seu estado de ser é um decreto silencioso, mas ensurdecedor, enviado ao universo a cada segundo. Não é o que você diz que quer, mas o que você é em sua fundação. Essa fundação é composta por 3 pilares que sustentam o seu reino interno. O primeiro pilar é o trono da atenção. Onde sua atenção reside, aí reside seu poder. A atenção é a moeda mais valiosa do universo. É o seu cetro real. Ao entregá-la ao medo do futuro, às mágoas do passado, às notícias caóticas ou à validação alheia, você está literalmente entregando o seu poder de criar. Um soberano cuja atenção está fragmentada, reativa e dispersa, governa um reino em anarquia. E o espelho reflete a anarquia. O segundo pilar é o conselho das crenças nucleares. Estas são as leis que você promulgou para o seu próprio reino, muitas vezes na infância, de forma inconsciente. A vida é difícil. Eu não sou bom o suficiente. O dinheiro é sujo. O amor machuca. Estas não são observações da realidade. São a constituição que cria a sua realidade. Você pode tentar afirmar: eu sou próspero 1000 vezes, mas se a lei fundamental do seu reino diz: eu não mereço, o conselho sempre vetará o decreto do rei. O espelho não reflete a afirmação, ele reflete a constituição. O terceiro e mais poderoso pilar é o tesouro do estado emocional. Suas emoções são o campo magnético que dá força aos seus decretos. Elas são o combustível do seu poder criativo. Um sentimento sustentado de gratidão, certeza e poder é um comando de alta voltagem. Um estado crônico de ressentimento, dúvida e ansiedade é um comando igualmente poderoso, mas que ordena a criação de mais motivos para se sentir assim. Você tentou manifestar alegria sentindo medo. Tentou atrair segurança a partir da ansiedade. É como tentar construir um palácio com areia movediça. Sua paralisia, portanto, não é falta de esforço. É um conflito de jurisdição. É uma guerra civil interna. Você, o soberano legítimo, tenta emitir um decreto de paz, mas o trono da sua atenção está ocupado pelo medo. Seu conselho de crença sussurra histórias de derrota, e o tesouro do seu reino está falido, cheio de dívidas emocionais do passado. O universo não está confuso. Ele está recebendo uma ordem perfeitamente clara. A ordem do caos, a ordem da impotência, a ordem de um reino governado por usurpadores.
A lei não falhou, a sua governança sim. E o espelho, em sua honestidade brutal, apenas lhe mostrou, dia após dia, o rosto do impostor sentado no seu trono. Então pare. Apenas pare. Pare de culpar o mundo pelo caos que você permite dentro de si. Pare de apontar o dedo para o espelho e amaldiçoar o reflexo. A economia não o quebrou. Seu governo interno de escassez, sim. Seu parceiro não o abandonou. Sua constituição interna de desmerecimento o expulsou. A vida não é injusta. A lei é que é implacavelmente justa. E ela está respondendo ao tirano que você deixou governar. Você se apaixonou pela sua história de sofrimento. Você a conta para si mesmo todas as manhãs. Você a usa como armadura e como desculpa. Ser a vítima lhe dá um benefício perverso. Isenta você da responsabilidade. Se nada é sua culpa, então nada está ao seu alcance. É um conforto que custa a sua divindade. Você diz que quer mudar, mas tem medo do poder necessário para isso. Porque o poder absoluto exige responsabilidade absoluta. É mais fácil ser um passageiro reclamando da rota do que o piloto que precisa assumir o leme na tempestade. Ninguém virá te salvar. Não há cavaleiro, mestre ou Messias. Porque não há um prisioneiro a ser libertado. Só existe um soberano que abandonou o posto. Essa dor que você carrega não é uma punição. É um feedback. É o painel de controle do seu reino piscando em vermelho, alertando sobre a falha catastrófica na sua governança. Cada fracasso, cada decepção, cada lágrima não foi um ataque do universo. Foi um chamado de volta ao trono. A sua vida não é um acidente. É um decreto. O decreto dos seus medos, das suas dúvidas, da sua resignação. O universo não tem sido surdo aos seus pedidos. Ele tem sido perfeitamente obediente à sua verdadeira ordem. A ordem do impostor. E agora, a escolha é sua. Olhar para o reflexo de um reino em ruínas e continuar culpando o espelho, ou finalmente se virar, marchar em direção ao seu trono e encarar, olho no olho, o usurpador que você alimentou por tanto tempo. Respire. A verdade, a princípio, queima. Ela queima as desculpas, incinera as ilusões e reduz a cinzas a confortável identidade de vítima que você carregou por tanto tempo. Mas depois do fogo, vem a clareza. A paisagem da sua vida, antes encoberta pela névoa da impotência, agora se revela sob uma nova luz. Você não estava perdido. Estava usando o mapa errado. Um mapa que mostrava o poder do lado de fora, os tesouros em terras distantes e os monstros em cada esquina. Agora você segura o mapa correto. E nele há apenas um território, um reino, um centro de poder. Você. Com esta nova lente, olhe para o seu passado, não com culpa, mas com a sabedoria de um estrategista que analisa batalhas antigas. Cada problema que se repetiu não era um castigo, era um eco. O eco de uma lei não cumprida no seu conselho interno. Cada relacionamento que terminou da mesma forma não era azar. Era um diagnóstico preciso da sua constituição de merecimento. Cada oportunidade financeira que escapou por entre seus dedos não foi uma injustiça do mercado. Foram as coordenadas exatas do seu tesouro emocional, que vibrava na frequência da falta, não da abundância. Sua vida não foi uma sucessão de fracassos. Foi uma sucessão de feedbacks perfeitos. O espelho nunca mentiu. Ele apenas refletiu,
com uma honestidade brutal e amorosa, o estado do seu reino. A paralisia que você sentia era o sintoma de um soberano tentando governar a partir do exílio. Agora tudo faz sentido. A luta incessante para mudar o mundo era a tentativa fútil de redecorar o reflexo. A busca por técnicas e segredos era a procura por um atalho para um destino que só pode ser construído a partir do centro. A esperança em salvadores externos era a negação da sua própria coroa. O trabalho, portanto, não é mais lutar, é governar. O trono da atenção não é mais um assento para o medo ou para a distração. Ele se torna seu posto de comando. A partir dele, você decide conscientemente para onde sua energia criativa será direcionada. Sua atenção se torna um ato deliberado de criação, não uma reação passiva ao caos. O Conselho das Crenças Nucleares não é mais uma câmara de sussurros de autossabotagem. Ele se torna sua Assembleia Constituinte. Você é o legislador. Você tem o poder de revogar as leis antigas de escassez e desmerecimento e promulgar novos decretos de valor, poder e soberania. E o tesouro do estado emocional não é mais um cofre de dívidas e ressentimentos. Ele se torna seu banco central. Você aprende a cultivar e a investir os sentimentos que são a moeda corrente da realidade que deseja criar. Gratidão, certeza, paz, poder. A mudança deixa de ser um esforço e se torna um alinhamento. Você para de tentar remar contra a correnteza do universo e passa a ser a própria fonte do rio. Você para de pedir chuva e aprende a comandar as nuvens do seu próprio céu interior. Essa é a grande libertação. O universo nunca foi seu adversário. Ele tem sido seu servo mais leal, obedecendo cegamente às ordens emitidas pelo trono do seu ser, mesmo quando o ocupante era um impostor. A sensação de despertar que você sente agora é o seu verdadeiro eu, o soberano, reconhecendo o poder que sempre foi seu. A paz que começa a surgir não vem da promessa de um futuro fácil, mas da compreensão de que você tem as ferramentas para navegar qualquer tempestade. A guerra lá fora acabou, porque ela nunca existiu. A verdadeira obra, a única que importa, a de governar a si mesmo, está prestes a começar. O mapa está em suas mãos. A arquitetura da sua realidade foi revelada. O tempo da ignorância acabou. O tempo da inocência terminou. E agora? O que você fará com essa verdade? Você pode tratá-la como uma bela filosofia, um conceito interessante a ser ponderado, e amanhã acordar nos mesmos ombros pesados, na mesma paralisia sutil, com uma nova e sofisticada desculpa para a sua impotência. Ou você pode entender que este momento não é um ponto de chegada. É o ponto de partida. É a bifurcação final no caminho da sua alma. O ponto onde a estrada da vítima se separa para sempre da estrada do soberano. Não há mais ninguém a quem culpar. Não há mais forças externas a quem suplicar. Só existe o espelho e o rosto que o encara. Só existe o trono e a decisão de ocupá-lo. A sua primeira ordem como soberano não é um grito ao universo. É um comando silencioso para si mesmo, aqui e agora. É a decisão irrevogável de que a sua vida, a partir deste exato momento, deixa de ser uma reação e passa a ser uma criação. É a declaração silenciosa, mas que abala as fundações do cosmos. Eu sou a causa. Por isso, levante-se. Não amanhã, não depois de se sentir pronto. Agora, onde quer que você esteja.
Levante-se em seu espírito. Reivindique o trono da sua atenção. Retire-o das garras do medo, da distração e da opinião alheia. Direcione-o, com a precisão de um laser, para o reino que você escolhe construir. Convoque o seu conselho de crenças. Olhe nos olhos de cada lei que o diminuiu e, com a autoridade que lhe é de direito, declare-a revogada. Promulgue a nova constituição do seu ser, a lei do seu valor inato, do seu poder ilimitado, do seu merecimento absoluto. Assuma o controle do seu tesouro emocional. Pare de financiar o passado com a energia do presente. O seu sentimento não é uma reação ao mundo. É a instrução que você dá ao mundo sobre como ele deve se apresentar a você. Eu não estou falando com a sua personalidade ferida, com a sua história de dor ou com as suas dúvidas. Elas são apenas os usurpadores, os fantasmas que assombram um palácio vazio. Eu estou falando com a sua presença, com o soberano silencioso que observou tudo isso, esperando por este momento de reconhecimento, esperando pela sua própria permissão para governar. Sua vida não se tornará mais fácil, ela se tornará sua. Os desafios não irão desaparecer, eles se transformarão em matéria-prima para a sua grandeza. O mundo não vai parar de girar. Você é quem se tornará o centro do seu próprio universo. Este é o chamado, não para uma batalha, mas para uma coroação. A sua coroação. O universo não se move por esperança. Ele se move por comando. O seu trono está vazio. O espelho aguarda. Comece.